Olá, pessoal. Vamos falar mais uma vez sobre adjetivos. O adjetivo, ele é um modificador do substantivo. Nós vimos isso no vídeo anterior, quando utilizamos o adjetivo para valorizar ou depreciar um substantivo. Então, ele vai modificar o substantivo. Uma fruta azeda é diferente de uma fruta doce. Então, o adjetivo ele serve para caracterizar os seres, né, os objetos, noções, que são os substantivos, atribuindo, indicando uma qualidade ou defeito, mulher lúcida, homem perverso, um modo de ser, pessoa simples, rapaz delicado, aspecto ou aparência, céu azul, vidro fosco, estado, casa arruinada, laranjeira florida. Então, lúcida, perverso, simples, delicado, azul, fosco, arruinado e florida são adjetivos que estão caracterizando alguns substantivos. Existe também o adjetivo de relação. São adjetivos que estabelecem com o substantivo uma relação, seja de tempo, espaço, matéria, finalidade, propriedade, procedência. Então, nota mensal. Mensal é o adjetivo. É uma nota relativa ao mês, ao tempo. Movimento estudantil, movimento feito por estudantes. Casa paterna, casa onde habitam os pais. Vinho português, vinho proveniente de Portugal. Então, nós temos esses dois tipos de adjetivos. E o que nós vamos ver agora é a posição do adjetivo em relação ao substantivo. Nesses exemplos que nós vimos aqui, os adjetivos estão posposto, ou seja, estão depois do substantivo. Casa arruinada. Casa, o substantivo, arruinado, adjetivo. Laranjeira florida. Laranjeira, o substantivo, florido, o adjetivo. O adjetivo, geralmente, em língua portuguesa, vem depois do substantivo. Mas observe os exemplos a seguir. Ele é um rapaz bom. Então, bom, adjetivo, rapaz, substantivo. O adjetivo, ele veio depois do substantivo. Mas podemos dizer também, ele é um bom rapaz. O adjetivo, nesse caso, ele veio antes do substantivo. Então, vamos lá. Na primeira oração, o adjetivo aparece posposto, né? Posto depois ao nome, ao substantivo. Que ele está qualificando, enquanto na segunda oração ele aparece anteposto, posto antes do substantivo. Nesse caso, a mudança de posição do adjetivo não criou um novo sentido. Né? Mas, geralmente, quando antepostos, os adjetivos eles deixam de ser meramente descritivos e passam a carregar uma ênfase, uma visão ou carga afetiva do falante. Então, quando eu digo ele é um rapaz bom e ele é um bom rapaz, para o meu ouvinte, quando eu coloco o adjetivo antes do substantivo, pode ser que meu ouvinte entenda que eu estou enfatizando, que eu esteja valorizando essa característica do rapaz. Então, quando o adjetivo ele vem antes do substantivo, geralmente dá uma ênfase, dá um poder maior ao adjetivo. Contudo, existem situações em que a mudança de posição entre substantivo e adjetivo pode gerar alteração semântica, alteração de significado. Então, no exemplo que nós vimos, bom rapaz, rapaz bom, não houve alteração de significado. Mas existem situações que, se eu modificar a posição do adjetivo, o significado também vai mudar. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Quando eu digo homem grande e grande homem, nós temos aqui situações diferentes. Homem grande refere-se ao tamanho físico, tem um valor objetivo. Grande homem refere-se a alguém importante, admirável, com grandes virtudes, tem um valor subjetivo. Então, geralmente, quando eu coloco o adjetivo antes do substantivo, haverá um valor subjetivo. O que é esse valor subjetivo? É quando eu coloco meu ponto de vista, eu coloco sentimento, eu estou colocando uma avaliação. Então, grande homem. É grande homem por quê? Porque ele é bondoso? É porque ele é honesto? Então, eu estou colocando
é a minha avaliação, o meu julgamento, o meu ponto de vista. O valor objetivo é aquele valor que pode ser verificável. Homem grande, eu tô querendo dizer que ele é alto, que ele é forte. A grande pode ser do volume corporal, né? Musculoso. Então vamos continuar aqui. Amigo velho. Amigo velho é um amigo idoso, de idade avançada, um valor objetivo. Velho amigo pode ser alguém novo, alguém jovem, mas que eu conheço há muitos anos. Né? Já mostra esse valor afetivo. Carro novo. Um carro que nunca foi usado. Novo carro refere-se a um outro carro. Eu tinha um carro, troquei de carro, ó, é meu novo carro. Pode ser um carro velho, mas é um novo carro para mim. Homem pobre. Homem sem recursos financeiros. Pobre homem, um homem feliz, um homem que desperta pena, piedade. Funcionário alto. Funcionário de grande estatura física. Ele é alto. É como se fosse o grande, né, que nós vimos anteriormente. Alto funcionário é que ele possui um cargo elevado, um cargo de importância. Médico falso. Um médico, né, ele se formou em medicina, mas ele é mentiroso. Ele não fala a verdade, ele é falso. Um falso médico é uma pessoa que não se formou em medicina e é um impostor. Então vamos lá para algumas atividades. Nessa tirinha aqui, H, ele fala o seguinte: Vikings não precisam de uma casa grande ou um navio imenso para serem felizes. Casa grande, navio imenso. Ele está falando de coisas grandiosas em tamanho. Ele não está falando de valor, porque uma casa grande, se a casa for abandonada, tiver velha, essa casa não tem um valor financeiro alto. Ele está falando de coisas grandes em tamanho. E aí, no segundo quadrinho, ele fala assim, ó, descobrimos nossa felicidade em pequenas coisas. Pequenas é o adjetivo, coisas, o substantivo. O adjetivo, ele está antes do substantivo. Então, tem aquele valor afetivo que eu falei com vocês. Um significado que não é um significado objetivo. Não é um significado literal. É um significado figurado, pequenas coisas. O que são pequenas coisas? Geralmente, quando falamos de pequenas coisas, são coisas que são importantes, mas simples. Né? As pequenas coisas da vida são coisas simples. Ficar com a família, ter amigos, são coisas simples, mas importantes. Pequenas coisas, coisas simples. Só que no terceiro quadrinho, ele quebra a expectativa do leitor. Ele fala de rubis, diamantes, moedas de ouro, taças de prata. São coisas pequenas em tamanho, mas que têm um valor financeiro alto. Então, a pergunta era a seguinte. No segundo quadrinho, a Garen emprega um adjetivo anteposto ao substantivo. Comente por que essa anteposição é fundamental para a criação do efeito de humor da tirinha. Sempre que vocês fizerem uma atividade que tiver lá efeito de humor da tirinha, é a quebra de expectativa. Então, no segundo quadrinho, quando ele fala de pequenas coisas, ele ainda faz o movimento com a mão, né, dizendo que são pequenas coisas. Ele já tá dando um spoiler pra gente. Ele tá falando de coisas pequenas em tamanho, mas nós estamos pensando em coisas simples. Então, se ele falasse, descobrimos nossa felicidade em coisas pequenas, a tirinha não ia ter essa quebra de expectativa tão grande quanto a que nós tivemos por causa da anteposição do adjetivo. Desculpem. Então, vamos lá, uma sugestão de resposta. A expressão pequenas coisas cria uma leitura subjetiva, que prepara o leitor para uma mensagem de desapego. A expressão pequenas coisas significa coisas simples. Ao ler pequenas coisas, o leitor não pensa em coisas pequenas. São coisas diferentes, né? Objeto de tamanho reduzido. Coisas pequenas é objeto de tamanho reduzido. A enumeração posterior de objetos pequenos mais luxuosos, né, com valor financeiro alto, desfaz a expectativa que a gente tinha, então quebra a expectativa e produz um humor. As pequenas coisas citadas são, na verdade, símbolos de riqueza e ostentação, não são coisas simples da vida. Questão 2. Há situações em que o adjetivo muda de sentido, caso seja colocado antes ou depois do substantivo. Né? Nós vimos isso aqui já em várias situações. Qual é o significado da primeira e da segunda ocorrência da palavra
pobres, né, do adjetivo pobres no texto. Lá se vão os pobres meninos pelas ruas da cidade. Quando eu falo os pobres meninos, eu não posso dar certeza de que pobres aqui está no sentido de situação financeira. Pobres meninos, questão subjetiva. Ele é um pobre menino, ele pode ser rico, mas ser um pobre coitado, ser uma pessoa digna de pena, uma pessoa infeliz. Mas quando em seguida ele fala meninos pobres pelas ruas da cidade rica, aqui sim ele está falando sobre a situação financeira. Vamos para a sugestão da resposta. Pobres meninos não se trata prioritariamente de uma referência econômica. Então, na primeira acepção, na primeira vez que aparece a expressão pobres meninos, a gente não pode dar a certeza de que está se referindo à situação econômica, mas de uma avaliação do enunciador, do falante, de quem está produzindo o texto. Uma avaliação subjetiva, ou seja, não significa que eles não tenham dinheiro, mas que são infelizes, dignos de pena. Já meninos pobres significa que são meninos sem recursos financeiros, carentes materialmente, pertencentes a uma classe social desfavorecida. Então, pobres meninos significa que são meninos infelizes, tristes. Meninos pobres significa que não possui recurso financeiro. Vamos para a terceira e última questão. No poema a seguir, a menina é caracterizada com duas qualidades opostas, pobre e rica. Qual o significado desses dois adjetivos no poema? Pobre menina rica. Eu acho que quem me vê crê que sou feliz. Feliz só porque tenho tudo quanto existe, para não ser infeliz. Pobre menina tão rica, que triste você fica se vê um passarinho em liberdade, indo e vindo à vontade na tarde. Você tem mais do que eu, passarinho, do que a menina que é tão rica e nada tem de seu. Vinícius de Moraes. Então aqui, na segunda estrofe, parece que há um paradoxo, né? Há uma incoerência. Pobre menina rica, como é que ela é pobre e rica ao mesmo tempo? Como o adjetivo está anteposto ao substantivo, já sabemos que vai ter um valor subjetivo. E aí nós vamos para a sugestão da resposta. No poema Pobre Menina Rica, de Vinícius de Moraes, a aparente contradição, e é só uma aparente contradição, não é uma contradição verdadeira. Parece que tem uma contradição, mas não tem uma contradição. Entre os adjetivos pobre e rica, é um recurso intencional do autor, que se explica pelo valor semântico da posição dos adjetivos. Então, pobre tá anteposto ao substantivo, não significa falta de dinheiro, mas sim infeliz, digna de compaixão, digna de pena, como vimos na questão anterior. É um uso avaliativo e afetivo que transmite piedade pela menina. Quem pronuncia, quem escreve, quem fala pobre menina, está demonstrando que possui pena, piedade da menina. Está demonstrando um sentimento. Rica já indica o quê? Condição material e financeira da menina. Ela possui bens, luxo, abundância. Então, ela é rica materialmente, ela tem de tudo. E pobre emocionalmente. Falta liberdade, alegria, espontaneidade. Ela tem inveja de um passarinho. Então, ela é pobre emocionalmente. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, só me procurar. Tá? Um grande abraço para vocês. Obrigada por todo o apoio.